Bem-vindas, irmãs, mais uma vez. Então, como a Cintia ela não conseguiu concluir, né, na live anterior, decidimos fazer uma nova live para poder ela completar o assunto. Não sabemos quanto tempo ela vai usar, mas ela vai ficar à vontade. Acho que os irmãos perceberam que a Cintia ela tem um dom de ensinar. Eu realmente, assim, fico encantada com o dom que Deus concedeu a ela, a sabedoria. Dá vontade de trazer ela para casa e ficar sentada, colocar ela no sofá e só ficar ouvindo, que nem Maria ficava quedada aos pés de Jesus, para poder ouvir os ensinamentos, né? Então, graças a Deus pela vida da Cíntia. Ela então se dispôs, como ela não conseguiu concluir o conteúdo, ela então se dispôs para estar mais uma vez aqui e poder então completar o conteúdo. Eu estou, graças a Deus, por essa oportunidade, porque assim a gente vai conseguir concluir esse conteúdo. E realmente essa live é importantíssima. Muitos pais não sabem lidar com os filhos nessa fase adulta e jovem, justamente porque não nutriram um relacionamento, não souberam lidar na infância. E nessa fase, então, é que realmente tem muitos desafios. Então, olha a sabedoria que Deus concedeu a essa mulher. Olha o entendimento que o Senhor deu para ela, olha a maturidade. Poucas pessoas na minha vida inteira, eu conheci muita gente nesses poucos anos de vida que o Senhor me concedeu, e poucos eu vi com a maturidade que o Senhor concedeu a Cíntia. Então, graças a Deus pela vida dela e vamos aproveitar. Ela já está aqui, vou colocar ela aqui novamente. Cíntia, muito obrigada, viu, por aceitar o convite para retornar, mulher, porque esse assunto é maravilhoso. Que Deus te dê saúde e graça aí para concluir. Que eu estou aqui maravilhada, aprendendo muito. Aprendendo, vou ouvir essa live muitas vezes, cada vez mais anotar e colocar em prática, se Deus quiser, na minha vida. E como jovem, tudo que você está falando aí parece assim, muito real, muito real. Nada teórico, só prática mesmo. Uma bênção, uma bênção. Fica à Amém. vontade. Tá bom. Muito obrigada, Gisele, para me dar mais um tempinho. Realmente, esse assunto é muito grande. Se eu soubesse que eu poderia ter 2 horas para falar, puxa, eu teria escrito mais coisas, mas, Fique à mas vontade. Deus sabe, Sim. e, e aquilo que Ele está nos ensinando é tão importante também para compartilhar com outros, né? E eu Amém. me acho numa situação na minha vida hoje em que eu tenho filhos adultos e um filho adolescente, e eu tenho muitos amigos e parentes que têm filhos em fases de criança, e como é gostoso ver que a família de Deus e o corpo de Cristo é feito por pessoas em fases diferentes, para que podemos compartilhar um com o outro, encorajar um ao outro e chorar juntos e às vezes e rir juntos, e Deus usa tudo isso para nós crescer, para nós aprender. Então, como a Gisele falou, eu queria concluir esse assunto sobre se relacionar com filhos jovens e adultos. E eu falei faz pouco tempo sobre como lidar com filhos jovens e adultos que estão morando ainda dentro da sua casa. E como eu falei, tem muitas outras coisas que poderiam ser ditos sobre isso, sobre a importância de ter um relacionamento de respeito com eles, de encorajar eles através de conversas, mas especialmente as 3 áreas que eu destaquei, de ter regras de casa. Como pais, nós não vamos abrir mão do que nós queremos, da nossa prática de vida piedosa, só para deixar o nosso filho à vontade em casa. Então, é importante, isso são bíblicos, não simplesmente preferências, mas o jeito que nós vivemos as nossas vidas. Os nossos filhos jovens e adultos precisam respeitar isso e seguir isso se eles vão continuar vivendo em casa. Mas também queremos incentivar eles a crescer na responsabilidade individual, mesmo ainda morando em casa, para que eles estão prontos para sair de casa. Quando é a hora deles de sair de casa, de achar um apartamento ou uma casa, que eles estão prontos, que eles
têm a responsabilidade, a maturidade para fazer isso bem. Mas também, junto com isso, precisamos reconhecer a importância de dar uma liberdade maior para eles, como adultos, como jovens, e de buscar ajudar eles a saber como lidar com essa liberdade de uma forma que eles crescem e que eles não tomam decisões que vão ter consequências difíceis no futuro deles. Então, agora vamos passar para a segunda parte, que é como se relacionar com filhos jovens e adultos fora da sua casa. Então, filhos que já saíram ou para fazer uma faculdade, ou para trabalhar, ou para casar. Eu sei que daqui 2 semanas vai ser abordado como se relacionar com filhos casados. Então, eu não quero roubar dessa live também. Mas esses filhos estão incluídos nesse grupo de filhos que estão fora de casa. Então, quando os nossos filhos saem de casa, nosso convívio com eles muda. Claro, nós não estamos vendo eles todos os dias, o nosso convívio com eles muda. Nossa influência também pode diminuir por falta de tempo juntos e comunicação. Para mim, os meus filhos, quando eles saíram de casa, eles não só saíram da casa, eles não só saíram da cidade e do estado, mas eles saíram do país. Eles foram para um outro país. E isso, claro, afetou muito o nosso relacionamento, porque eu não podia simplesmente visitar eles no fim de semana ou eles voltar para casa nas férias. Foi uma separação maior, vamos dizer. E eu senti isso muito. Eu senti muita falta da minha filha e do meu filho quando eles saíram de casa, porque eu gosto deles, né? Eu não só amo eles, mas eu gosto deles. E de saber que eu não ia poder ver eles por 1 ano, às vezes por 2 anos, isso fez com que o meu coração sofreu um pouco. Mas Deus também usou isso na minha vida e continua usando isso na minha vida. Então, pensando sobre a maneira que podemos nos relacionar bem com os nossos filhos quando eles saem de casa, eu pensei em 3 atitudes que devemos estar cultivando no nosso relacionamento com eles. Então, 3 atitudes. De novo, com certeza, muita coisa mais pode ser dito a respeito desse assunto. A primeira atitude que devemos estar cultivando é independência. Independência. Então, nossos filhos precisam sair de casa prontos para viver sua vida sem dependência dos pais, financeiramente, emocionalmente e fisicamente. Eles devem estar prontos para viver sem a dependência financeiramente, emocionalmente e fisicamente. Agora, amigas, isso não significa que nós não podemos abençoar os nossos filhos financeiramente em momentos de maior necessidade. Mas eles precisam aprender a viver dentro das suas condições, baseados no seu emprego. Então, nós estamos impedindo os nossos filhos a amadurecer como adultos quando eles saem da nossa casa e ainda nós pagamos todas as contas e o aluguel e tudo. Às vezes, nos Estados Unidos, especialmente, quando os filhos saem para a faculdade, os pais ajudam a pagar a faculdade. Então, isso é um momento em que os filhos não têm total independência. Mas nós queremos incentivar os nossos filhos. Quando está na hora de sair da nossa casa, nós queremos que vocês aprendam a ser independentes, a poder suprir as suas necessidades maiores. E em momentos de maior necessidade, podemos ser generosos, podemos abençoar os nossos filhos financeiramente. Mas eles não devem depender disso para viver. Também essa independência não significa que não temos mais laços emocionais que nos unem. Então, eu não estou dizendo que nós damos tchau para os nossos filhos quando saem de casa e não liga mais
e eu não quero saber o que está acontecendo na sua vida. Não é isso. Mas eles precisam ser menos dependentes em nós emocionalmente. Eles precisam entender, eles precisam crescer para poder enfrentar as lutas da vida sem precisar correr para casa cada vez e chorar no nosso ombro. Então, os nossos filhos não devem depender tanto de nós emocionalmente como adultos, quanto como crianças e adolescentes. Nós queremos incentivar que eles ligam, que eles nos visitam, que eles contam o que ele está passando. Podemos chorar juntos, podemos e devemos orar juntos, mas isso é um pouquinho diferente de que uma dependência emocional muito forte. Então, independência é a primeira atitude. E eu digo que os pais são as pessoas que ajudam que isso acontece ou que impedem que isso acontece, né? Você já escuta histórias de filhos e filhos saindo de casa, mas a mãe ainda liga 5 vezes por dia, né? Ainda precisa saber tudo o que está acontecendo e isso não é saudável. Nós precisamos incentivar essa independência nos nossos filhos. A segunda atitude é dependência. Agora pessoas estão pensando, mas você falou independência agora, e agora está dizendo dependência. O que você está querendo dizer, Cíntia? Né? Nós queremos incentivar uma atitude de dependência em Deus. Então, nossos filhos precisam sair de casa dependendo no Senhor para tudo. Amém. Deus deve ser a fonte de suprir as suas necessidades, de guiar e sustentar e de consolar. Quando meus filhos trazem suas lutas, dúvidas, necessidades e tristezas, eu sempre busco levar eles para Deus. Porque é Deus quem está sempre presente com eles. É Deus quem tem as respostas para as suas lutas. É Deus quem pode guiar na sua vontade. Então, em vez de eu trazer a minha opinião, ou as minhas palavras, ou de buscar incentivar eles a sempre vir para mim, para receber o que eles precisam, eu quero estar incentivando os meus filhos a ter uma dependência em Deus. E quando eles estão fora de casa, é isso que precisa acontecer, porque nós não estamos juntos mais com eles. Nós não podemos estar mais tão presentes nas vidas deles, mas Deus está. E é Deus quem vai sustentar eles na sua vida adulta daqui para frente. Porque nós não vamos estar aqui para sempre, né? Um dia Deus vai nos chamar para o céu. E os nossos filhos precisam estar vivendo em dependência a Deus. A terceira atitude que eu acho importante incentivar e cultivar nos nossos relacionamentos com filhos, jovens e adultos que saíram de casa é interdependência bíblica. Agora, eu nem sei se isso é uma palavra e também não sei se eu estou usando essa palavra certa, mas eu escolhi essa palavra para dizer algo, tá? Então, a primeira atitude é independência de nós como pais, a segunda atitude é dependência em Deus e a terceira atitude é interdependência bíblica. Agora, deixa eu explicar o que eu quero dizer com isso. O que eu quero dizer com isso é que com nossos filhos adultos, nós temos a oportunidade de cultivar um relacionamento onde praticamos os uns aos outros que achamos no Novo Testamento e que devem fazer parte do nosso relacionamento com os irmãos e irmãs em Cristo. Então, o nosso relacionamento com nossos filhos
se torna um relacionamento entre adultos em que irmãos e irmãs em Cristo, nós podemos demonstrar os uns aos outros, um pelo outro. Os nossos relacionamentos com os nossos filhos adultos é diferente do que quando eram crianças. Eles são adultos agora. Eles também têm a responsabilidade de servir outros, de amar outros, de encorajar outros. E isso deve fazer parte do nosso relacionamento agora como pais com os nossos filhos adultos fora de casa. Se eles são salvos, se eles são os nossos irmãos e irmãs em Cristo, nós podemos cultivar mais e mais essa atitude, essa convivência de interdependência bíblica. Nós queremos continuar sendo uma fonte de conselho e sabedoria para os nossos filhos, de expressar amor, de servir, de consolar e de servir Deus juntos. Mas nós devemos convidar eles a exercer a mesma função nas nossas vidas. Então, em vez de nós, como pais, sendo as pessoas que estão amando, que estão confortando, que estão ajudando, que estão aconselhando os nossos filhos, que faz parte do nosso papel com crianças pequenas e adolescentes, agora nós podemos convidar os nossos filhos adultos a fazer isso na nossa vida também. Se nós temos a humildade como pais para convidar os nossos filhos também a nos encorajar, a nos incentivar, a nos amar e de até talvez chamar a atenção de alguma coisa nas nossas vidas em que nós precisamos crescer, isso se torna um relacionamento que agrada a Deus, porque é um relacionamento que faz parte da família de Deus entre irmãos e irmãs em Cristo. E a realidade é que nós, como pais, o mais que nós envelhecemos, o mais que nós vamos precisar disso dos nossos filhos. Quando nós somos mais velhos, vamos precisar mais da ajuda dos nossos filhos. Vamos precisar mais do amor, do sustento, do encorajamento dos nossos filhos. Então, como é bom já começar a cultivar isso agora com eles, para que quando chega aquele momento em que os nossos filhos precisam dizer: pai, eu vou tirar as suas chaves porque você não pode dirigir mais. Que isso seja algo que nós já temos um relacionamento para suportar isso. Ou quando os nossos filhos precisam começar a tomar decisões para nós por causa da nossa saúde, por causa das nossas limitações, que nós podemos receber isso com alegria e humildade, porque nós já cultivamos isso com eles desde cedo. Desde o tempo que eles se tornaram adultos e saíram da nossa casa. Bom, então essas são algumas atitudes que eu pensei que são importantes a cultivar com os nossos filhos quando saem de casa. De novo, a minha filha diria que eu sou uma pessoa intensa. Então, quando eu tenho a oportunidade de conversar com ela, às vezes eu quero entrar profundo. O que você está pensando? Quais são as suas lutas? Me fala tudo. E eu preciso lembrar que talvez ela não está muito afim a conversar naquele momento. Ou talvez ela quer conversar em outro momento. Então, a ideia de buscar continuar tendo uma influência na vida dos nossos filhos adultos fora de casa, com o discernimento de perceber a hora certa, de perceber quando está na hora de simplesmente amar e não falar nada, de dar espaço, de dar tempo, de estar orando quando não tem outra coisa para fazer, mas de sempre estar demonstrando o interesse, o valor que os nossos filhos têm para nós, de sempre estar dizendo: eu te amo,
Estou orando por ti. Estou aqui por ti, se precisar. E incentivando eles a sempre depender em Deus. Isso, para mim, são algumas atitudes importantes que podem nos ajudar a nos relacionar bem com os nossos filhos quando eles saem da nossa casa. Bom, a última pergunta que eu estava avaliando dentro desse assunto é como crescer pessoalmente na fase de ter filhos jovens e adultos. Como crescer pessoalmente. Em cada fase dos meus filhos, Deus tem me mostrado quanto que sou incapaz, com minhas próprias forças, sabedoria e entendimento, de cumprir bem a minha responsabilidade de ser mãe. Tenho conhecido melhor meu coração e visto quanto que preciso ser transformado por Deus. Então, eu vejo na minha vida que Deus me deu filhos porque eu precisava ser transformada em várias áreas na minha vida. E Deus usa os meus filhos para mostrar essas áreas para mim e para me incentivar a crescer. Então, por exemplo, quando eu ganhei a Ariana e logo depois o João, quando eram bebês e crianças muito pequenas, eu percebi que eu sou uma pessoa egoísta. Naquela época, eu não tinha o tempo que eu queria para dormir. Eu sempre precisava estar cuidando deles. Eu nem tinha tempo para ir para o banheiro sozinha. E eu me vi irritada e frustrada e percebi, puxa, Cindy, como você é uma pessoa egoísta. Como você quer o que você quer para si. Então, isso foi algo bom. Foi uma luta, mas foi algo bom, porque Deus demonstrou para mim uma área em que eu precisava crescer para servir outros, para pensar sobre as necessidades de outros na frente de mim. Depois, Ariana e João, especialmente que são mais perto de idade, cresceram um pouquinho, entraram naquela fase de disciplina. E eu não me achava uma pessoa irada até que eu tinha filhos. E de repente, essa ira floresceu em mim. Na hora que os meus filhos desobedeceram, não comportaram e continuaram desobedecendo vez após vez, e eu me vi irada. E eu fiquei assustada mesmo. Eu também vi que faltava disciplina própria em mim. Porque eu disciplinava uma vez, e em vez de continuar disciplinando para fazer efeito, eu parei, daí eu comecei de novo. E eu sei que esses são desafios que todas as mães com crianças pequenas enfrentam. Mas Deus usou isso para demonstrar ao meu coração que eu tinha um problema de ira. Que eu tinha um problema de falta de disciplina própria, de perseverar, de ser consistente. Depois os meus filhos se tornaram adolescentes. E ainda eu tenho um adolescente em casa, então continua nessa fase, né? E eu percebi que eu sou impaciente. E eu sou relaxada. Porque os meus filhos adolescentes, eles me irritavam, eles me frustravam, eu fiquei impaciente. Às vezes eu fiquei bem relaxada, em vez de ser mais pulso firme com eles. E, mais uma vez, Deus mostrando, Cíntia, você precisa crescer, você precisa ser transformado por Deus. Depois, quando Ariana e Joel se tornaram jovens e adultos e começaram a sair de casa, eu me achava, e ainda hoje, uma pessoa ansiosa. Nunca me achei ansiosa antes. Mas, de repente, os meus filhos estavam longe. Eu não tinha nenhum controle. Eu não tinha nenhuma maneira de cuidar deles, de proteger eles, de ajudar eles diariamente nas suas vidas. E eu fiquei ansiosa. Eu também às vezes reclamava dentro de mim. Bom, Senhor, eu sei que é bom ser missionário, mas como é difícil ter os meus filhos longe. Então eu percebi falta de gratidão no meu coração. Falta de gratidão por tudo que Deus tinha feito, tem feito e continua fazendo na minha vida e na vida dos meus filhos. E, como sempre, uma falta de sabedoria. Quando nós levamos a Ariana para a faculdade e deixamos ela lá,
Foi um momento difícil para mim. E logo depois, ela longe, eu comecei a pensar sobre tudo que poderia dar errado. E as lutas que ela estava enfrentando sozinha, completamente sozinha. E eu precisava reconhecer a minha necessidade de cair diante de Deus em oração, de pedir ajuda. Ajuda não somente para minha filha, mas ajuda para mim. Então, a primeira área em que eu vejo a necessidade de crescimento nessa fase com filhos jovens e adultos é oração. Com certeza, devemos estar orando para os nossos filhos e para os nossos corações desde que os nossos filhos crescem, nascem. Mas eu vejo nessa fase, quando nós temos menos controle, quando os nossos filhos estão tomando decisões tão importantes, que precisamos orar. Precisamos orar para sabedoria para nós, precisamos orar para confiança em Deus, precisamos orar para proteção para eles, que Deus toque nos corações deles. E às vezes é só isso que podemos fazer. Às vezes nós não temos mais nada além a orar, mas isso é tão importante. A segunda área de crescimento é confiança em Deus. Será que eu realmente posso confiar que Deus vai cuidar dos meus filhos? Será que Deus realmente vai cuidar dos meus filhos? E naquela época, uma pessoa falou uma frase para mim que me impactou tanto e ainda hoje me impacta tanto. Essa pessoa disse para mim: Cíntia, Deus ama seu filho muito mais do que você ama seu filho. E isso foi um grande conforto para mim, de lembrar, Deus ama meu filho maior do que eu amo. Deus está presente com meu filho, Deus está vendo, Deus está cuidando, Deus está protegendo, Deus está agindo na vida do meu filho. Talvez eu nem enxergo como Deus está fazendo isso, mas eu posso e eu devo confiar no meu Deus. E isso continua sendo algo que eu busco. Deus, me ajuda a confiar em Ti. A minha filha continue longe. Me ajuda a confiar em Ti, que o Senhor está fazendo a sua obra na vida dela. E com os meus filhos presentes, Deus me ajuda a confiar em Ti também. A terceira área de crescimento é mais sabedoria e discernimento. Como nós lemos em Provérbios 4, isso deve ser a nossa busca contínua de buscar mais sabedoria, mas eu vejo nessa fase de ter filhos jovens e adultos que precisamos mais e mais de sabedoria e discernimento. E talvez em áreas diferentes do que nós temos precisado antes, né? A sabedoria de discernir a hora certa de falar. De discernir a necessidade maior no coração do nosso filho jovem adulto. A sabedoria de saber como dizer e quando dizer. A sabedoria de discernir se algo é a minha opinião ou é bíblico. Se eu devo insistir em alguma coisa com meu filho que não é bíblico, é só a minha opinião, a minha perspectiva. Porque a maneira que nós lidamos com os nossos filhos, se não é baseado na Bíblia, vai se tornar algo que com o tempo e opiniões e perspectivas diferentes, vai diminuir a nossa influência. Mais uma área de crescimento é graça. Precisamos crescer na graça. Porque assim como nós somos pecadores, os nossos filhos também são. E vai ter momentos em que nossos filhos talvez não vão nos tratar bem. Eles não vão reagir bem à nossa influência. E precisamos de graça. Precisamos estender graça para eles. E pedir que Deus nos dê a oportunidade de demonstrar essa graça em ação. Junto com isso, precisamos crescer em atitudes de perdão. Os nossos filhos vão pecar contra nós, como pecaram
como crianças, mas agora como adultos, às vezes parece que dói mais. Ah, de poder enxergar a necessidade de perdoar. Por quê? Porque a nossa união em Cristo é muito mais importante e é muito maior do que qualquer briga, desavença ou palavra dura que os nossos filhos têm para nós. E eu sei que hoje em dia existem muitas famílias quebradas por causa de brigas, por causa de diferenças de opinião, em que os pais e os filhos não conseguem perdoar e não conseguem voltar a ter aquela união que Deus quer dentro da sua família. E por último, o amor ao próximo. Os nossos filhos são o nosso próximo, mais próximo, quando estão dentro de casa, e quando saem de casa se tornem como o nosso vizinho. Então, precisamos estar pedindo que Deus aumente mais e mais o nosso amor para eles. Que possamos buscar oportunidades práticas para demonstrar esse amor por eles. Bom, com certeza eu deixei fora muita coisa importante sobre esse assunto. Não tive oportunidade e tempo de falar sobre filhos jovens rebeldes ou descrentes, nem sobre relacionamentos quebrados com filhos adultos, mas quero encorajar vocês, minhas irmãs, de buscar a ajuda dos seus pastores e conselheiros para entender melhor como Deus quer que vocês se relacionem com seus filhos jovens e adultos. Também tem muitos versículos que falam sobre sabedoria, sobre família e como tratar um ao outro, que não tive tempo para apresentar, mas eu quero encorajar vocês a estudar essas passagens para entender melhor a vontade de Deus nessas áreas. E eu peço, como sempre, que Deus ajude cada uma de nós a refletir Cristo e glorificar a Deus como pais para os nossos filhos. Que possamos, através das nossas vidas, trazer os nossos filhos mais perto de Deus. Amém. Amém. Precioso demais, assim, eu aprendi muito mesmo, Cíntia. Estava falando um pouco antes de você chegar, que eu creio que estou estudando um pouco sobre isso, que Deus concedeu a você um dom do ensino. Realmente você faz de forma tão simples, mas tão na dependência do Espírito Santo e chega a realmente... Creio que as irmãs devem sentir o que eu sinto, de tocar o coração mesmo, de não ser algo meramente teórico para encher a cabeça, mas é algo que mexe com as afeições, mexe com as emoções de modo certo, né? As afeições mesmo, as emoções mais puras, e nos conduzindo a reavaliar nossa vida e procurar adorar a Deus como mãe, eu como filha, né? Ainda na condição de filha, adulta, fora de casa, como glorificar a Deus melhor, honrando os pais e tendo essa consciência de que quando eu for mãe também poder colocar em prática muito do que eu aprendi aqui. Precioso demais, demais. Incrível, irmãs. Não sei se as irmãs chegam à mesma conclusão que eu, mas assim, como nós precisamos de sabedoria. E eu não sei como é para as irmãs, estava procurando um livro aqui. Ah, achei. Depois eu vou indicar. Mas como a gente lê a palavra de Deus, mas não tem esse discernimento, essa sabedoria, essa compreensão. Eu não li muitos livros nessa área de como educar, como se relacionar, né, com filhos jovens e adultos. E hoje eu tive uma aula que eu não tive a minha vida toda. Assim, o único livro que eu li, que foi muito bom, foi esse livro aqui. Não sei se a Cíntia conhece, Homens Aconselhando os Homens, do John Street. Apesar que o título é Homens Aconselhando Homens, mas o que vai falar é sobre temas de como se relacionar com filhos adultos, vários temas assim. É um livro muito bom. Eu só li alguns capítulos, eu não cheguei a ler todo. Mas, assim, as irmãs que estão aí devem ter aprendido muito, muito. Graças a Deus que a Cíntia voltou, porque, assim, quando a gente terminou a live, não tinha concluído o conteúdo, eu fiquei com aquele incômodo no coração. E aí eu convidei novamente, ela aceitou o convite. Não é fácil ensinar quase 2 horas, 1h30, né? 1h30, acho que quase 1h40, na verdade. Então, graças a Deus que Deus sustentou a Cíntia, trouxe ela mais uma vez aqui. Cada vez que Deus traz ela aqui, realmente ministra aos nossos corações.
Eu estou maravilhada com o que eu aprendi hoje. Muito, muito bom mesmo, muito bom. Espero poder colocar em prática na minha vida, como filha agora e na vontade do Senhor, quando eu tiver filho, se Deus assim permitir. Quando você estava falando sobre ansiedade e como é difícil, parece que cada um de nós, quando está numa fase da vida, Deus vai testando o nosso coração e a confiança que a gente precisa lançar no Senhor. Eu estou na fase de entregar mesmo esse período de espera por um futuro marido, né? Deixando que Deus escolha por mim. Então, não é fácil. Mesmo dependendo do Senhor até aqui, o Senhor tem me abençoado, eu olho ao redor e tudo é a bênção de Deus. Deus já me guiou até aqui, mas chega um momento crucial que você então precisa mais uma vez se lançar sobre o Senhor em confiança completa, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, seu testemunho de confiança, creio que as irmãs vão pegar essa parte aí e vão ser edificadas também. Foi uma maravilha, maravilhoso, Cíntia. Que Deus te abençoe grandemente. Eu, além de indicar esse livro, as irmãs. Não sei se Cíntia quer indicar algum livro, eu indico esse porque eu li alguns capítulos, eu não li muitos livros ainda, para ser honesta. Estou engatinhando aí na leitura de muitos livros. Se Cíntia quiser indicar algum livro nessa área, não sei se em português ou até em inglês, que a gente pode talvez procurar. Pois é, então eu não conheço muitos livros sobre esse assunto que foram traduzidos em português, mas eu perguntei para a Randall, ele também não conhece muito, né? Eu conheço. Eu vou pesquisando para ver o que eu acho que talvez já está traduzido, o que eu não estou conhecendo ainda, para poder sugerir, porque eu acho que é Tá bom. importante ter alguns recursos com isso. Pronto, isso mesmo. Aí você pode colocar nos comentários da live depois, se você achar algum livro e tal. Tá. Uma série de filmes que eu gosto, que reflete um pouco dos ensinos. Eu gosto muito da forma como é tratado. Não sei se a Cíntia conhece. É a saga O Amor Vem Devagar. Em inglês, acho que é Love Comes Softly, da Janette Ocken. Sim. Essa série de filmes que você encontra no YouTube, O Amor Vem Devagar, eu acho muito interessante como o Clark, ele é o protagonista, como ele trata a filha e como ele se relaciona com ela, até quando ela vai então escolher o futuro cônjuge, ele diz princípios que mexem com as afeições dela. É muito lindo o relacionamento deles. E quando ele vai visitar ela casada já, como ele se comporta, ele não invade um espaço que não é dele. Tem algumas coisas que dá para extrair daquela saga. Eu acho muito interessante. Muito, muito, muito bom. E a Janete Olga também fez, né? Quando chama o coração, a tradução é essa, mas em inglês é When Calls the Heart. Você encontra na Netflix. Já está na sexta temporada. Claro que ela escreveu só alguns livros e as pessoas estão ampliando, mas também tem coisas bem interessantes para você adquirir. E por meio de forma bem lúdica, no filme você pode extrair alguns princípios. Muito bom. Então, O Amor Vem Devagar você vai encontrar no YouTube e Quando Chama o Coração você vai achar na Netflix. Já está na quinta ou sexta temporada, esqueci agora. Então é isso. Mais uma vez, muito obrigada, Cíntia. Que Deus te dê saúde, que Deus te dê graça. Fico feliz pela sua igreja que tem uma mulher sábia no meio das outras mulheres para instruir. Como a palavra de Deus nos diz que as mais velhas devem instruir as mais novas. Graças a Deus por sua vida. Que Deus multiplique mulheres que, assim como você, têm esse discernimento. São mulheres que precisam da graça, elas não revelam algo que elas não são. São pecadoras que estão na dependência do Senhor e estão crescendo verdadeiramente. Não simplesmente aquela máscara, aquela capa de Mulher Maravilha, né? Que parece que nada aflige, parece que não tem nenhuma luta interior, parece que não tem ansiedade. Você revelou uma mulher normal, uma mulher comum, mas que a graça de Deus está atuando na sua vida. E precisamos de mais mulheres assim, que revelem essa graça, para que enalteça a beleza de quem é Deus. Ao fazer pecadores como nós, podemos refletir um pouco da sua graça, em gotas, né, Cíntia? Então, fico muito feliz mesmo, muito feliz. Que Deus continue a te abençoar. Na próxima semana, vamos receber, como a Cíntia falou, o pastor Carlos Bacotina e a Fernanda vão tratar esse assunto sobre adolescentes.
Espero que você esteja conosco. Estamos tentando fazer um pouquinho mais cedo hoje, já foi assim com a Cintia, inclusive podendo fazer 2 lives, né? Não era algo planejado. Quando fica um pouquinho mais chato, fica um pouco cansativo, e como quase nenhuma das irmãs assistem realmente ao vivo, assistem mais depois, então parece que o horário não interfere muito. Mas semana que vem vai ser no horário normal, porque o pastor Carlos da Costa vai estar no culto. Quando terminar o culto é que ele então vai entrar na live. Certo? Então Deus abençoe. Até uma próxima. Até a próxima semana. Que Deus abençoe, que você possa guardar esses ensinos e nas suas orações poder orar pela Cíntia, para que Deus continue dando graça a ela, né? Com filhos distantes. Talvez vai vir netos, vai vir várias fases. O Jason, né? Ainda está na adolescente, ainda tem desafios com um filho adolescente e ainda o filho que está em casa, né, Cíntia, no momento. Então, que Deus possa te abençoar e te conceder graça em tudo isso. E quando chegar a fase dos netinhos, que você consiga mais sabedorias, Cíntia. Vai ser uma fase bem nova, né, para você e o pastor Randall. Certamente você vai aprender muito e continuar ensinando a outras mulheres. Com Então, certeza. Muito obrigada, até uma Gisele. próxima mesmo. Muito obrigada por tudo. Que Deus te abençoe. Até mais.